Meus amores, virem aí a página 13, tá? Continuação. A Terra se movimenta. Há muito tempo, a movimentação do Sol no céu vem sendo utilizada para ajudar nas localizações geográficas e temporal, ou seja, na percepção de períodos do dia. No passado, acreditou-se que o Sol e a Lua e outros astros giravam ao redor da Terra e, por esse motivo, poderíamos observá-los surgindo e desaparecendo diariamente no céu. Mas estudos feitos por cientistas comprovam que a Terra também está em movimento. Como estamos em movimento com ela, observamos os demais astros girando ao nosso redor. Um exemplo que ajuda a compreender essa situação é quando estamos dentro de um veículo em movimento, considerando o nosso corpo como referência, verificamos que os objetos no interior do veículo encontram-se parados, enquanto os objetos do lado de fora movimentam-se no sentido contrário. Objetos como árvores, postes e casas que estão parados em relação ao solo parecem se deslocar na direção oposta à qual seguimos. Quando o veículo em que estamos para em relação ao solo, deixamos de ver o movimento dos objetos externos, árvores, postes, casas, porque nos encontramos parados em relação a estes objetos. Quando estamos em um veículo em movimento, tudo que está do lado de fora parece se mover no sentido contrário. Quando deixamos de nos mover, vemos as casas, árvores e postes parados. É muito interessante quando a gente vai pegar o ônibus, eu e Joyce, a gente viaja, às vezes de ônibus, e aí a gente está lá na rodoviária Novo Rio, e o ônibus ao lado, ele às vezes sai antes do nosso. A impressão que dá é que o nosso é que está se movendo. Isso é muito interessante. E na viagem, geralmente a gente viaja de noite, mas quando a gente viaja também durante o dia, eu não posso ficar olhando muito, porque, né, passa muito rápido, aquilo vai me deixando tonta, vai me dando um nervoso, mas é isso mesmo, a gente está seguindo e parece que as coisas estão se movendo para trás, porque, né, a gente segue em frente e as coisas vão ficando para trás. É desse jeito, não sei se vocês já repararam isso. Mas vamos lá, movimento da Terra. A Terra se move pelo espaço em relação ao Sol, e para facilitar o estudo desse movimento, é comum analisá-lo de acordo com algumas propriedades. Uma dessas propriedades é o fato de a Terra ter um movimento ao redor dela mesma, como se fosse um peão. Esse movimento é chamado de rotação. E quando relaciona a Terra também, enquanto rotaciona a Terra, também se move ao redor do Sol. Esse movimento é chamado de translação. Pois é, eu não tenho nada redondinho aqui para poder girar. Gente, a Terra está aqui, vamos supor que o Solzinho está aqui. A Terra, ela tanto faz um movimento assim, como ela vai se movimentando assim e assim, ó, vai girando em torno dela mesma, entendeu? Então, esses movimentos aí é chamado de rotação e translação. Translação é onde ela gira em torno do Sol. O Solzinho está aqui no meio, ela gira em torno do Sol. Isso se chama translação. E o de rotação é o que ela faz em volta dela mesma, ela girando assim, entendeu? É como se a gente pegasse um peãozinho, fizesse assim, e aí ele não gira? Pois é, a Terra também, só que lógico, bem mais devagarzinho, ok? Vocês entenderam? Se não entenderam, pode perguntar, levanta o dedinho aí que a tia responde, tá bom? Vamos lá. Para completar uma volta em torno de si, que é esse movimentozinho que ela faz, a Terra leva cerca de 24 horas. Com
Como resultado desse movimento, observamos a formação dos dias e das noites. Por isso, né, que a gente tem o dia e a noite. Virando a nossa páginazinha aí, pessoal, página 14. A Terra gira ao redor de uma linha imaginária chamada eixo de rotação. Essa linha está sempre na mesma posição, passando pelos polos norte e sul geográficos do planeta. Observe no esquema a seguir as indicações de dia e noite e como o eixo da Terra aparece levemente inclinado em relação à sua órbita, ou seja, ao trajeto que ela percorre ao redor do Sol. Realmente, ela não parece assim, ela parece assim, ok? Estão vendo aí? Aí, a parte que está virada para o Sol é o dia, e a outra parte que está virada, né, ao contrário do Sol, é a noite. Durante o movimento de rotação, parte do planeta recebe luz direta do Sol, enquanto a outra não recebe luz. Na região da Terra que está iluminada pela luz do Sol é chamada na região, pela luz do Sol é dia. Na região da Terra que não está iluminada é noite. Conforme a Terra vai girando em torno do seu eixo, a região onde era dia começa a receber menos luz, até que os raios solares deixam de iluminá-la. Tem-se então a noite. Ao contrário, a região que não recebia iluminação do Sol começa a ser iluminada e passa a ser dia. Pois é, gente, de um lado, quando recebe o Sol, é dia. Do outro, como está o lado oposto ao Sol, é a noite. Aí, nisso que ela vai girando, quer dizer, aonde era noite, vai se tornando o dia, ok? E aonde era dia, vai se tornando noite. Além do movimento de rotação, a Terra também executa o movimento de translação em torno do Sol, completando uma volta em 365 dias aproximadamente. Quer dizer, um ano, tá? Leva um ano para fazer isso. O esquema a seguir apresenta a trajetória que o nosso planeta percorre ao redor do Sol. Observe como a Terra se mantém levemente inclinada em relação à sua órbita, sempre para o mesmo lado, durante todo o trajeto. Isso significa que a inclinação do seu eixo de rotação não muda no decorrer da translação. Ela está sempre nessa posiçãozinha, né? Pois é. Então, olha só, embaixo aí do desenho está escrito assim: enquanto realiza o movimento de translação, que é a linha amarela aí, tá vendo? Em volta do Sol, ao redor do Sol, a Terra também gira em torno de seu eixo, que é o movimento de rotação, que é essa linha vermelhinha aí, mostrando que ela gira assim, dessa forma, ok? Vamos virar nossa página, página 15, gente. Tia Valquíria vai até que página? Vai até o final da atividade, tá? Essa aqui é a última que a gente tá lendo e depois começam as atividades. Vamos embora? Vamos pra gente terminar? Ó, como a Terra gira um pouco inclinada em relação à sua órbita, os raios solares chegam à superfície terrestre de modo desigual no decorrer do ano. Assim, podemos dizer que o movimento de translação e essa inclinação do eixo de rotação da Terra são responsáveis pela ocorrência das diferentes estações do ano, que é a primavera, verão, outono e o inverno. Nas estações primavera e outono, a diferença na incidência de raios solares nos hemisférios norte e sul são menos desiguais. Quando um dos hemisférios está na primavera, o outro está no outono. Ficou curioso? Como seria nessa rotina se não existissem dias e noites? Em História do Dia a Dia,
do dia e da noite, de Jacques Bailey, você poderá refletir sobre isso e aprender muito mais. Gente, mas existem lugares no mundo, eu não sei se é no Polo Norte e na Antártida, ou se é só um dos lugares, que fica à noite durante 6 meses no ano. 6 meses na escuridão, sem luz nenhuma. Entendeu? Então, já dá pra gente saber como é que é, né? Uma noite sem dia. E depois, se eu não me engano, são 6 meses também de dia sem ter noite. Então, você vai dormir com um dia claro. Você, né, no caso, tem que se basear só no relógio mesmo. Vamos lá. Como percebemos o movimento da Terra? Como? A rotação e a translação terrestres ocorrem simultaneamente, compondo um único movimento. A rotação da Terra é responsável pelo movimento do Sol no céu no decorrer do dia, descrevendo um trajeto em forma de arco. Já o movimento de translação da Terra e a inclinação do seu eixo de rotação fazem com que durante o ano possamos notar que o trajeto do Sol no céu modifique-se um pouco a cada dia. Assim, no verão, o Sol percorre um trajeto mais longo. Temos mais horas de luz no inverno e esse trajeto fica mais curto. Temos menos horas de luz no dia. E aí embaixo está mostrando, ó, a casinha, né? Tá num terreno plano aí e o solzinho. Então, ó, tá mostrando o trajeto do Sol no céu durante o verão no hemisfério sul. E embaixo o trajeto do Sol no céu durante o inverno no hemisfério norte. Compare o trajeto do Sol no céu durante o dia no verão e no inverno. Observe o ponto onde o Sol nasce e se põe em cada estação. Essa mudança no trajeto do Sol ocorre lentamente, um pouco a cada dia, conforme a Terra gira em torno do Sol. Lembre-se de que ela demora 1 ano para completar essa volta. Pois é, tá vendo que quando é no verão, o Sol tá mais à frente aí. E quando é o inverno, ele tá mais atrás. Perceberam como que anda? Gente, vamos rapidinho aí para nossa atividade. Olha só. Desenhe o Sol em cada uma das ilustrações a seguir, posicionando-o corretamente conforme a sombra apresentada, ok? Quando a sombra tá à frente, o Sol tem que estar como? Aqui, né? Para poder pegar na cabeça da tia Valquíria e fazer a sombra aqui. Agora, quando tá assim, é quando ele tá em cima. E se ele estiver na minha frente, a sombra vai estar aqui atrás, entenderam? Então tá, número 2. Após uma aula de ciências, Ana e Larissa resolveram construir um gnomo. A ilustração abaixo mostra como ficou o experimento. Complete o trabalho das meninas escrevendo corretamente a posição dos pontos cardeais, que é o norte, sul, leste, oeste, ok? Número 3. Complete a rosa dos ventos escrevendo os pontos que faltam. Em seguida, contorne de azul os pontos cardeais e de amarelo os pontos colaterais, ok? Virando a nossa paginazinha, essa atividade tá boa de fazer. É o número 4. No texto a seguir, está faltando uma palavra importante indicada por um espaço. Leia o texto com atenção e em seguida escreva qual é a palavra que deve ser utilizada para completá-lo corretamente. Vamos lá. Dizemos que o Sol nasce quando ele surge no horizonte pela manhã. E dizemos que o Sol se põe quando ele desaparece no horizonte à tarde. As palavras nascer e pôr são usadas porque os povos antigos acreditavam que a cada dia nascia um novo sol e à tarde ele se punha abaixo do horizonte para morrer.
hoje sabemos que isso não é verdade, pois ele nasce e se põe por causa da pontinho, pontinho da terra. Mas, por tradição, as palavras nascer e pôr do sol ainda são usadas. Gente, só vou dar um spoilerzinho. É rotação ou translação? É uma dessas palavrinhas. Número 5. Se o sol nasce no lado leste do planeta e se põe no lado oeste, em qual direção ocorre o movimento de rotação da Terra? Leste-oeste, oeste-leste, norte-sul, sul e norte. Mais um spoilerzinho. Tira o norte, sul, sul e norte, tá bom? Porque nós estamos falando de leste e oeste, então é uma dessas duas aí. Número 6. Desenhe sua casa no espaço abaixo, indicando o local onde o sol nasce e se põe nesta época do ano. Para deixar seu registro ainda melhor, desenhe algum ponto de referência próximo a esses locais. Caso você não tenha certeza da posição em que isso ocorre, procure olhar para o céu quando estiver em casa, por volta das 7 e às 18 horas. Inclua em seu desenho as direções cardeais. Pois é, gente, olha só. Acorda de manhã cedinho, o sol tá nascendo aqui ou o sol tá nascendo ali, entendeu? Ele tá se pondo onde? É ali ou é aqui? É isso que tá pedindo para fazer. Vocês vão desenhar a casa, vão colocar ele ou nascendo à frente ou atrás. Na hora de se pôr a mesma coisa. E os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ok? Virando nossa página aí, já estamos chegando no finalzinho, pessoal, na página 18. O número 7 está dizendo o seguinte: observe o mapa a seguir e complete as frases utilizando os pontos cardeais e colaterais. Letra A. O teatro localiza-se a pontinho, pontinho da escola. Letra B. A rodoviária localiza-se a pontinho, pontinho do aeroporto. Letra C. O estádio de futebol localiza-se a pontinho, pontinho do aeroporto. Letra D. A escola localiza-se a pontinho, pontinho do estádio de futebol. E a última, letra E, a igreja localiza-se a pontinho, pontinho do parque. Gente, vocês vão usar aí as palavrinhas norte, sul, leste, oeste, ok? No número 8, Marcelo é um turista que tem em mãos o mesmo mapa da atividade anterior. Ele acabou de descrever o quê? Descer do ônibus na rodoviária e deseja seguir o seguinte trajeto: ir até o estádio depois de conhecer a igreja, fazer um lanche na lanchonete e ir para o aeroporto. Utilizando as direções indicadas pelos pontos cardeais, descreva o roteiro que ele deve seguir, seguindo o exemplo. Para ir até o estádio, deve seguir na direção leste até a primeira rua, então seguir para o norte. Isso daí é um exemplo que quer dizer como deve ser feita a atividade, tá, pessoal? E aí, então, vem a letra B. Para ir do estádio até a igreja, como que ele faz? Letra C, para ir da igreja até a lanchonete. E por último, na letra D, para ir da lanchonete para o aeroporto. A nossa última página, página 19, é um desafio. Ó, prestem atenção, depois tem a linha de chegada, que vocês já sabem como é que é, né? Mais um desafio é assim, ó. A bússola é um instrumento de localização bastante antigo que até hoje é utilizado em navios, aviões e por pessoas que gostam de praticar atividades na natureza. É fácil montar uma bússola de baixa precisão em casa, usando objetos mais simples. Que tal fazer o teste? Peça ajuda a um adulto para montar sua bússola caseira, utilizando um ímã e um recipiente com água, pode ser um copo, uma agulha de costura, um pedaço de isopor e uma rolha de cortiça, 1 centímetro de altura, e fita adesiva. Sempre
sempre no mesmo sentido, esfregue a agulha várias vezes sobre o ímã até magnetizá-la. Prenda a agulha magnetizada com uma fita adesiva no isopor ou rolha. Coloque-o sobre o recipiente com água e observe. Se você tiver magnetizado corretamente a agulha, cada vez que movimentá-la sobre a água, ela vai voltar para o mesmo ponto. Assim, você saberá que a agulha está alinhada com as direções norte e sul. Que legal! Compare as direções cardeais que você observou na sua bússola com aquelas feitas por meio de observação do nascer e pôr do sol na sua casa, que foi a atividade 6, ok? Elas são parecidas? Aí vocês respondam, tá? E a última perguntinha aí, ó. Se possível, compare os resultados de sua bússola caseira com uma bússola tradicional. Aí já vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Verifique se os dados obtidos são semelhantes. Anote suas observações no caderno e compartilhe com os colegas em sala de aula. Bem, pessoal, eu, por exemplo, não tenho imã em casa para fazer essa experiência. Aí vocês vejam aí se vocês têm condições de fazer ou não. Se não tiverem, a tia não vai exigir, tá bom? Porque às vezes fica difícil para sair para comprar essas coisas. Mas quem tiver um imãzinho e puder fazer, façam pela... Assim, é porque é legal, vocês mexem com a agulha e aí depois ela vai voltando pro lugar certinho, aonde diz que é o norte, entenderam? Então tá, meus amores, ó, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer a revisão de ciências também juntos, tá bom?